Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje a gente vai conversar com o João Carlos Viduedo, o famoso Vidu. O cara é um vendedor de mão cheia e a gente vai conhecer a trajetória dele desde do desenvolvedor, programador, até chegar nessa carreira e ter uma empresa, um business, referência no business intelligence. Esse cara é o Vidu. Bom, antes de agradecer ao João Carlos, o famoso Vidu. Então, Vidu, conta para nós aqui então, de onde é que está no Brasil, conta um pouquinho da tua história até chegar na Orange, por favor. Vamos lá. Bom, quem eu sou primeiro, né, Chico? Eu nasci em São Paulo, né, e muito pequeno eu fui para Osasco, né, onde eu passei toda a minha infância, adolescência, juventude, foi tudo ali em Osasco. Sou pai do Henrique e da Bruna, minhas paixões na vida, né? Minha esposa, a Karen, eu falo que quem me traz para a terra de vez em quando, né? É o equilíbrio ali dentro do todo o processo. E filho do seu João, da dona Celina, que eu falo que são os grandes exemplos na minha vida, né, Chico? Quem deu toda a base ali para a gente conseguir seguir a vida e, obviamente, e o dia a dia ali. Eu falo que são dois grandes amigos que percorrem toda a história aí da minha vida. Que legal. E essa saída de Osasco para ir para São Paulo, como é que aconteceu? Foi profissional? Foi estudar? Na verdade, foi assim, né? Quando a gente era muito pequeno, meu pai recebeu um convite, né, para trabalhar numa empresa ali no Butantã. E a gente morava, mas eu era bem molequinho mesmo, a gente morava lá na Zona Leste. E aí, esse trajeto não ia ser nada fácil, né, no dia a dia. Então, meus pais resolveram vir para o lado, aqui para a Zona Oeste, né? Então, nós fomos morar em Osasco nessa época, e a mudança foi essa, né? Foi muito em função do trabalho do meu pai. E, obviamente, aí a família vem junto aí dentro desse processo, né? Dali para frente, a minha vida começou a ser montada dentro de Osasco, né? Meu pai, um grande amigo do meu pai ali, o Cláudio, conseguiu, ele trabalhava no Bradesco na ocasião, né? E conseguiu encaixar a gente ali, eu e meu irmão, na Fundação Bradesco, né? Que é a escola do Bradesco. E dali para frente foi um processo, eu fiquei 11 anos, né, dentro do Bradesco, trabalhando ali. Então, trabalhei desde office boy no Bradesco, fui passando ali por escriturário, enfim, e foi como começou a minha área profissional, né? Então, a mudança de São Paulo para Osasco foi justamente aí, né? Um processo do trabalho do meu pai. Legal, então eu não sabia que você tinha trabalhado na operação do banco. Quando penso, Ah, porque eu te tenho como referência na área de tecnologia, né? Na área de TI. Então, como é que foi essa transição? então, eu vim ali, aquela parte, né? Eu trabalhei no departamento de crédito do Bradesco, bem operacional mesmo, que eu comentei ali desde office boy e foi. E dentro do departamento de crédito, com certeza você vai lembrar, os mais jovens com certeza não, né, Chico? Tinha aqueles computadores CID, né? Lembra aquelas coisinhas que era tudo integrado, né? Monitor com teclado, aqueles. Cara, era uma coisa assim, olhando hoje, né? Você fala, que bicho é esse, né? Mas ali eu já comecei a me encantar na área de tecnologia. Dentro do próprio departamento tinha um rapaz que fazia as programações ali, não lembro nem qual é a linguagem que a gente usava na época, mas ele fazia as programações, né? E eu acabava esticando um pouco ali o meu trabalho, horas de folga, e comecei a olhar como que aquele negócio funcionava, como que era a programação, e começou vamos chamar essa paixão pela área de tecnologia. Meu irmão já trabalhava nessa ocasião na, na área de processamento, né, a famosa tecnologia da informação aí hoje em dia, mas a área de processamento de dados do Bradesco. E aí eu comecei a buscar, né, por como entrar também ali no famoso BPD ali do Bradesco. E tinha todo um processo na época que era, você tinha que pegar autorização com o diretor do departamento que você trabalhava, né,
para poder prestar esse concurso e entrar ali, né? E, graças a Deus, eu tinha um cara assim que incentivava, pô, busca aí o que você gosta na vida. E aí eu fiz o teste do Bradesco, paralelamente fiz o teste na QA Facom, na ocasião lá também, né? Eu acabei passando nos dois testes, até porque na Fundação Bradesco eu fiz lá o ensino primário, né, o fundamental, depois eu fiz o colegial, né, o ensino médio, e o ensino médio eu já fiz ele técnico em processamento de dados, né? Então, eu já tinha toda uma base de programação, tanto Assembler como COBOL, e aí eu fiz esses dois testes, passei nos dois, e aí acabei optando por trabalhar dentro do Bradesco, né? E aí eu fui, quando inicia realmente meu mundo de tecnologia, eu fui para a parte de processamento de dados do Bradesco como programador Assembler, né? Fazia COBOL também, as linguagens MSDB, DC, enfim. Então, aí foi o início de tudo. Tu fez uma transferência interna de departamento? Transferência interna, isso. Legal. Aí eu saí do departamento de crédito, fui para a parte lá do DPD, né? Processamento de dados do Bradesco, e entrei muito forte na parte de programação. Acho que eu fiquei 11 anos dentro do Bradesco, né? Que legal, porque isso é uma... Tu entra tendo um mindset, uma ideia de carreira, e no meio do caminho te surpreende com uma paixão que te desloca a tua vida completamente, né? E dali para frente, eu falei, ali foi o start, né, de todo o processo. Legal. E aí as coisas vêm acontecendo na vida, né? Fiquei no Bradesco ali, eu falei programação, eu peguei um pouco ali na parte de análise de sistemas, mas aí nessa ocasião nós tínhamos um fornecedor que naquela época, né, ainda hoje, mas o mainframe era uma coisa muito cara e veio uma coisa chamada offloading, né? Que era você tirar toda a parte de desenvolvimento do mainframe e trazer isso com uma plataforma baixa, que era bem mais em conta, né? Um custo bem menor. Então, você fazia toda a programação ali embaixo, né? E depois jogava a produção de volta para o mainframe. E essa empresa, eu fiz o teste piloto ali dentro do Bradesco, o Bradesco acabou adquirindo a tecnologia, e essa empresa me convidou para ir trabalhar ali, gerenciar uma das áreas de suporte, principalmente na parte de Assembler, que não era uma mão de obra muito tradicional, né, no mercado ali, e eu fui para cuidar disso, de suporte técnico, né, dentro dessa empresa. E aí começa uma transição, né, porque hoje eu cuido de uma área comercial, e eu era o cara do Assembler, né, o cara bem bit-byte ali. E dentro dessa empresa vem aquela transição, e eu vejo várias pessoas passando por isso, sai do técnico vai para a pré-venda, né? E da pré-venda cai lá do outro lado, que é a parte de venda. Na ocasião, nunca me via numa área comercial, nem pensar, né? Eu sempre fui um cara ali muito, muito tímido, né? E falava, não, que é isso, lidar com pessoas no dia a dia, deixa eu com o meu computador aqui que eu tô feliz, né? Mas aí a vida trazendo caixinhas de surpresa, né, Chico? Mas essa é a pergunta, porque, vamos lá, a nossa história é muito parecida, né, Vidu? Mas nesse ponto, eu tenho essa consciência, eu não tenho essa habilidade da venda, né? Não tenho. Então eu fui para a área da análise de sistemas, da gerenciamento de projetos, né? Eu saí da parte técnica, né, para essa área, né, de gestão. E tu foi exatamente para o lado da gestão comercial, né? Então, é isso que eu queria entender, porque isso realmente eu tive muita dificuldade, né? Tenho, como empresário, na questão da venda, né? E eu sei que isso não é uma habilidade, né? A gente tem que ter consciência disso. E como é que tu encontrou esse espaço, né? Porque o natural é fazer o meu caminho. Isso eu sei. Como é que, enfim, como é que tu encontrou esse caminho? Cara, muita curiosidade, muita curiosidade. Chico, foi assim que eu falei, foi um processo meio que natural dentro dessa empresa, né? Porque eu entrei realmente numa área extremamente técnica, né? Você dá suporte a Assembler, SIGs, MSDB, DC, enfim, era uma coisa extremamente técnica, né? Só que, obviamente, essa empresa era uma empresa que vivia de vendas, né? Então,
ela precisava encaixar ali as pessoas técnicas para fazer a apresentação também das soluções, né? Então, mais do que natural que as pessoas técnicas, né, que dominam toda ali a tecnologia, a solução, começassem a fazer essas apresentações. Então, nesse processo, como eu era líder de célula ali, de uma área, eu falava, ó, vocês precisam montar apresentações, sair apresentando para cliente como que funciona, quais os benefícios das soluções, e eu comecei a montar aquilo sem me dei bem dentro desse processo, de mostrando ali benefícios, qual que era esse processo de migração, de implementação dentro das soluções. E aí que eu falei, Chico, foi natural, né? Aí eu tinha que fazer muita apresentação. Eu conto até um episódio na minha vida que foi, não sei se trágico ou engraçado, mas assim, teve um evento que tinham mais ou menos umas 400 pessoas dentro de um auditório. E aí eu tive que me colocar na frente dessas pessoas, né? E aí você tinha um telão que estava a sua cara, né, transmitindo no telão, e do outro lado uma tela com a tecnologia, o que a gente estava passando ali de solução. E eu brinco que eu não tomava nem água, né, porque senão eu ia molhar a primeira fileira inteira de tanto que eu tremia naquilo ali, porque aquilo não era natural para mim, né? Ou me colocar na frente de pessoas, não, eu sou o cara que eu estava na frente do computador e me deixa ali quietinho, né? Então, aí depois disso, Chico, eu acho que quebra essas barreiras, né, esses medos que a gente acaba tendo, e eu assumi toda a unidade de pré-venda dessa empresa, com várias tecnologias, e dali foi o próximo passo, foi legal, você já está na pré-venda, agora eu preciso, na ocasião, de um gestor, de um diretor da área de vendas. E eu pulei para a área de vendas. Então, foram 2 saltos, né? Técnico, pré-venda, pré-venda, vendas. Me dei bem, gostei muito, né? Tanto é que hoje você fala assim, ficar o dia inteiro atrás de uma mesa não é para mim, eu preciso estar na rua, eu preciso estar conversando com pessoas. Então, a transição se deu dessa forma, Chico. Que bom. Não, legal. Isso sustenta, então, na verdade, o teu conhecimento, né? E a tua trajetória. E aí agora eu queria chegar na Orange, né? Como é que tu conheceu o Marcelo? Como é que vocês começaram essa estrada linda aí, né? Hoje referência em Business Intelligence, né? Então, enfim, conta para nós aí agora, como é que essa intersecção aí, como é que se deu? Bom, dessa empresa que eu te comentei, eu passei por várias outras empresas, né? E aí sempre na área comercial, né? Então, dessa primeira empresa aí, primeiro da área de tecnologia, fora o Bradesco, né? Para as demais, eu sempre fui assumindo unidades comerciais, né? Então, eu passei por BI lá atrás, né? Com a Cognos, onde a Cognos era o auge da área de BI. Disso, eu fui trabalhar com CRM, trabalhei com tecnologias como Salesforce, enfim. A minha carreira, vamos colocar, dentro desse mundo de soluções, sempre foi a dobradinha, vamos colocar assim, entre venda de licença e serviços agregados, né? Então, eu trago muito isso dentro da minha carreira. Então, dentro desses processos de passar por empresas, eu passei pela distribuidora da Clique no Brasil, era a maior distribuidora, o que ela é a Elite Master, é o maior nível aí de parceria com a Clique no mundo, e eu cuidei durante muito tempo da unidade de São Paulo, né? Então era diretor de vendas, tanto da parte de vendas diretas, quanto da parte de canais. E eu conheci o Marcelo, né? Hoje, eu falo meu sócio, meu irmão, meu grande amigo na vida. Eu conheci o Marcelo nesse processo, né? O Marcelo já era um canal, Clique, né, que estava ali embaixo da distribuidora. Dali já surgiu, Chico, uma amizade muito grande, né, a forma de pensar, objetivos muito parecidos, né. E eu fiquei ali nessa empresa uns 4 anos, num determinado momento ali dentro da empresa, eu sempre quis ter a minha empresa, né, Chico?
a mudança, isso vem de longe, lá atrás, né? Acabei não contando essa parte, mas assim, eu tive uma empresa lá atrás, mas eu era sozinho, né? E aí eu falo, não é fácil você ter uma empresa sozinho, porque é o famoso, você tem que bater o escanteio, correr, cabecear, pular, defender, você faz tudo. E aí, naquele negócio, você faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, né? Porque é um processo bastante cansativo. E aí, eu conversando com o Marcelo, eu conversava com vários canais, mas a empatia com o Marcelo foi bastante grande desde o início. E aí, 4 anos depois, numa conversa que a gente teve ali, sentado num café dentro do shopping, o Marcelo veio e me fez um convite, né? Falou, pô, vem trabalhar na Orange, né? Vamos construir aí uma coisa juntos, né? A Orange já vinha de muitos anos de mercado e te confessar que não era uma decisão fácil, né? Porque eu era diretor dentro dessa empresa, tinha um salário muito bom, e aí é simplesmente você começar de novo, né? Assim, pô, legal, eu tenho a estabilidade do meu salário, né? Não sou eu que me preocupo em pagar meu salário, né? A empresa vai lá vendendo ou não vendendo, meu salário cai na conta. Então foi aquela parada, né? Falar assim, e aí? Será que é o momento? Enfim, aí a gente sentou, conversou várias vezes, né? E falou, legal, vamos montar um plano em cima disso. É até o que o Marcelo chama de fase 2 da Orange Fox, né? Onde a gente se junta as forças para dar um salto diferente dentro da empresa. Então, eu conheci o Marcelo dentro do mercado de tecnologia, né? E comecei em 2017. Isso, 2017 é quando eu faço essa transição, eu saio da diretoria da distribuidora, tudo em comum, acordo com a distribuidora, né? Então, sentamos, fizemos ali. Tanto é que hoje a Orge continua sendo um canal dessa distribuidora, com relacionamento muito forte. E aí fez a transição, e veio muito do equilíbrio, né? O Marcelo tem um viés muito mais técnico, né? Eu tenho um viés muito mais comercial, embora a gente não é só isso, né? Cada um senta na sua cadeira. Muitas vezes eu caio para a parte técnica, porque a minha base é técnica, né? E muitas vezes o Marcelo cai para a área comercial. Então, a gente tem muito desse equilíbrio, mas talvez o que eu não tive na minha primeira empresa, que era justamente ter alguém correndo junto com você, né? Eu tive dentro da Orange, né? Porque, assim, o grande problema que eu vejo em boa parte das empresas que estão nascendo é você olhar e falar assim, pô, eu tenho que vender, aí eu tenho que parar de vender para eu entregar, né? E aí você começa a fazer isso dentro da empresa. Então, e não é um processo tão simples, né? Porque, legal, você está entregando aqui. Só que você acabou de entregar e você tem que sair para vender. A venda não sai no outro dia. Aí você tem todo um trâmite, né? Para chegar na próxima venda. E hoje a gente tem um equilíbrio maravilhoso dentro da empresa em função disso. Que legal. A trajetória está bem clara e aí a gente vê isso transbordando na hora, né? Esse casamento, no bom sentido. E cara, eu sempre digo que essa experiência ruim, entre aspas, é um aprendizado, né? Tu não seria hoje o empresário que tu és se não tivesse tido aquela experiência, né? E aquela consciência de que tu tinha que dividir para poder multiplicar, né? Eu também já passei por isso, então, muito bom. Então, o erro, para mim, o erro faz parte do crescimento, eu falo como ser humano, né? Pessoalmente, ou como profissional não é diferente, né? O que você tem que entender ali é como você encara seu erro, né? Você pode usar o seu erro e falar assim, cara, não quero mais, cansei, não sei fazer isso, ou você pode pegar o seu erro e falar assim, esse aqui eu não cometo mais, né? Você sai mais forte para a sua segunda, terceira, quarta tentativa, né? Se você olha a história dos grandes empresários mundiais, são raros os caras que, legal, abri uma empresa e, olha, minha empresa é gigante. Esse pessoal também tem muitos altos e baixos, né? Muitos erros
no processo de carreira deles, e o grande aprendizado, né, a lição que eles deixam é justamente aí, é essa daí. Saia mais forte utilizando seus erros para não cometer esses erros mais uma vez, ou para ajustar ali o trilho, o seu caminho, né? E isso, eu falo que até hoje nós erramos, né? Graças a Deus, e muito trabalho, a gente acerta muito mais do que a gente erra. Mas eles acontecem, né? E é justamente planeja, replaneja, replaneja. Então, isso faz parte de ter uma empresa, você errar também. E a gente vê, pô, conseguir passar por uma pandemia, conseguir passar por uma hiperinflação, esses percalços, eles acabam, entre aspas, sendo transponíveis, né? Não é impossível, exatamente por causa desse histórico, né? Porque se, né? Então tu diz, não, já passei por momentos piores, ou tu já sabe o teu emocional e na parte técnica, na parte de fluxo de caixa, tu já sabe como enfrentar aquela dificuldade, né? Cara, muito bom. Eu queria aqui, Vidô, agora pra gente deixar como marca nesse vídeo, aqui a dica do milhão. A dica do milhão é aquela dica que eu não tive, eu não sei se tu teve lá atrás, alguém que de alguma maneira te mentorou, te deu, né, te deu aquela ajuda, eu não tive. Então, para alguém que está vendo esse vídeo aqui, de alguma maneira te consiga dar essa ajuda, ou dar uma direção, o que tu diria para esse cara hoje que está tropeçando e está em alguma dúvida? O que tu diria para esse cara poder ter esse vislumbre da direção que ele pode seguir, né? O que tu faria se tu tivesse hoje tentando começar com a Orange, né? O que tu poderia aconselhar para esse Vidu de, sei lá, 5, 10 anos atrás, cara? Bom, vamos lá, Chico. Eu não acredito muito em fórmula mágica, né? Mesmo se ela existisse, todo mundo abria empresa, tudo era sucesso, né? Então, eu não acredito em conceitos de fórmula mágica. Mas eu acredito sim que existem aí regras fundamentais para você montar o seu sonho, correr atrás do seu sonho, né? O meu caso, que deu muito certo para mim, eu montei em cima de alguns pilares que, para mim, são fundamentais, né? Então, assim, o primeiro ponto para mim, Chico, fundamental na hora que você está fazendo alguma coisa, ou você vai fazer alguma coisa, ou construir algo novo, é uma coisa para mim que se chama paixão, né? Então, assim, se você não for apaixonado, você não amar o que você vai montar ali, ou o que você está fazendo, os obstáculos eles vão vir, Chico. Querendo você ou não, tá aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? Eles aparecem, são processos externos que, por mais que você planeje, ele vem, né? E aí pode ser uma divisão entre você falar assim, putz, vou montar isso, mas tem tanta dificuldade. E para mim, o grande fator de motivação é a paixão, né? Porque se você amar o que você faz, a sua força é diferente. Você olhar ali na frente e falar, não, eu vou fazer, eu vou chegar. Então, o primeiro pilar para mim de tudo é seja apaixonado, ame o que você vai montar, né? Eu acho que é o grande fator de motivação. O segundo ponto para mim fundamental, Chico, é foco, né? O dia a dia te tira do foco, né? Fatores externos te tiram do foco, né? E você tem que ter a habilidade de voltar para o foco, voltar para o trilho o tempo todo, né? Porque eu uso um termo que é o rodamuinho do dia a dia, vamos pegar uma coisa simples, você planejar o seu dia. Você planeja o seu dia, quem que consegue planejar o dia e sair certinho, do jeito que você planejou ali no final da tarde, no início da noite? É muito difícil, porque vem fatores externos, né? Então, essa habilidade de você voltar para o trilho, para o foco o tempo todo, eu acho que você tem que desenvolver isso para também ter o seu objetivo muito claro, né? De curto, médio, longo prazo, aonde que eu quero chegar. O terceiro ponto ali, o terceiro pilar para mim, e esse eu vou dizer que é o mais forte para mim, né? Mas tem um lado aí que eu acabei não contando ali atrás, mas, por exemplo, eu sou um cara que o meu hobby, a minha forma de tirar a panela de pressão do dia a dia aí,
Eu sou o cara que amo colocar meus fones de ouvido, meu tênis e sair correndo na rua, né? Meu esporte é correr, né? E dentro desse processo de correr, você pega os seus mentores ali dentro da área, né? E uma coisa que eu aprendi ali nesse início foi o que separa as pessoas que atingem seus objetivos, que têm sucesso, das pessoas que desistem no meio do caminho, é uma coisa que se chama disciplina. E eu trago muito isso da corrida para o meu lado profissional, né? Ter disciplina. Então, o exemplo, hoje está um baita frio em São Paulo, não, eu coloco lá minha camiseta de manga comprida, coloco uma por cima para segurar um pouco mais o frio e eu vou para a rua correr, porque eu tenho meus objetivos, correr 5, 10, 15, uma meia maratona, enfim. Então, se você não se disciplinar em fazer as suas tarefas do dia a dia, dificilmente você sai do outro lado, você vai acabar desistindo no meio do caminho. E na área profissional é igualzinho, né? Quantas e quantas vezes a gente acorda de manhã, pois você está cansado, você está exausto do dia anterior, ou você tem um monte de bucha para resolver, e se você se der por vencido, né, você não tiver disciplina, não, vamos acordar, vamos resolver, vamos tirar os problemas ali da frente, eu entendo, para mim, que eu não saio do outro lado, né? Então, essa disciplina, para mim, é fundamental. E, assim, o quarto ponto, para mim, o quarto pilar é equilíbrio, Chico. Porque quando você vai para uma área de um empreendedor, você tem que equilibrar algumas coisas, né, ou várias coisas. Então, você vai ter que equilibrar o seu tempo entre o trabalho, entre sua família, um tempo para você, né? Porque é a panela de pressão, meu tempo, é o meu tempo de corrida. Então, você tem que equilibrar tudo isso. Você tem que ter um equilíbrio financeiro muito grande, né? Porque todo mundo fala assim, você sai para ser empreendedor, cai dinheiro do céu, né? Como a gente comentou ali. Não, muito pelo contrário, né? Quando você é empreendedor, o último a receber dentro da empresa são os sócios, né? Você paga, sobrou ali no final, beleza, você retira, não sobrou, meu amigo, você não retira, simples assim, né? Então, você tem que buscar esse equilíbrio entre o trabalho, a família, você, equilíbrio financeiro. E aí, quando eu pego esses 4 pontos, né, a paixão, o foco, a disciplina e o equilíbrio, tem uma linha que conecta tudo isso que é muito, muito, muito trabalho, né? Quem acha que vai virar empreendedor e que vai trabalhar menos, é um engano muito, muito grande, né? Eu e o Marcelo, nós começamos sempre muito cedo, né? Eu começo a planejar meu dia aqui de trabalho, né? Antes eu levo as crianças para a escola, volto, enfim. Mas quando eu sento aqui 7h30 da manhã, eu começo já a planejar meu dia e começo a trabalhar. E normalmente nós somos os últimos a parar à noite, né? Então não adianta eu ter lá o meu foco, a minha paixão, a minha disciplina, o meu equilíbrio, se não tiver muito suor, Chico. E isso é fundamental em qualquer empresa que você está construindo, né? Então, assim, se eu colocar a dica do milhão, é difícil você colocar isso numa palavra. Para mim, assim, se eu tiver só paixão, eu não construo nada, né? Se eu tiver só foco, eu não construo nada, só disciplina. Então, para mim, a junção, no meu caso, que deu muito certo, é a junção desses 4 pilares e muito suor, meu amigo. Que legal. Cara, quero te agradecer, literalmente um aprendizado muito forte, Vidu, muito forte. E também, além de tudo, descobri que teu nome é João Carlos. Bacana, porque acho que nem minha mãe sabe mais meu nome. Porque é Vidu, sempre te conheci por Vidu, e aí hoje descobri que é João Carlos. Então, agradecer ao João Carlos, ao Vidu, cara, um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.